Já cansei de ver trabalhos no Brasil falando que depois que organizou a água na propriedade, o leite aumentou. Esteve errado, né? As vacas passavam sede, aí a gente organizou a água e o leite aumentou. Quando a gente pega algumas pesquisas, a gente tem pegar aí uma temperatura de 32 graus, algumas vacas chegando a 36 litros de leite, a gente chega num consumo aí de até 170 litros de água. Então, literalmente, as vacas teriam que se estrovar. Os bebedouros teriam que estrovar as vacas na propriedade. Não sei como é que está a situação de água na propriedade de vocês, mas a gente tem erros, né? Desde algumas adaptações para vaca confinada, com coxo vazio. Para a gente ter para 20 vacas em ordenha, qualquer vazão que chega é suficiente. Mas se a gente tem lotes de vacas maiores, qual que é o tamanho que tem que ser o bebedor? Depende da vazão de água que chega. A gente tem uns bebedores da Nova Zelândia que cabe 80 litros de água. A gente pode colocar para mais de 100 boi. Por quê? A quantidade de água que chega por minuto é muito grande. Então, essa conta ela tem que ser equilibrada. E a gente tem, eu nunca li isso em nenhum material brasileiro, só li isso no livro americano, falando da importância de consumo de água. Para cada 1 quilo de matéria seca que o animal consome, ele precisa de 5 litros de água. Por isso que se a gente consegue levar essa água próximo ao piquete, a gente consegue aumentar o consumo de ingestão de matéria seca. Na propriedade da minha família lá em São Paulo, a gente tinha o primeiro piquete, ele ficava bem próximo do galpão. Aí a segunda fileira de piquete, a gente tinha 10 piquetes, mais 10 e mais 10. Era um tobiatã onde tinha 30 piquetes. Aí as vacas comiam aqui e davam uma produção de leite. Ia para a sequência do meio, caía a produção. Ia para a sequência final, caía mais a produção ainda. E o que a gente achou naquele momento? Não, o problema é a adubação de pastagem. Nos últimos passos a gente não leva tanto esterco. A gente sempre leva o esterco mais próximo de casa. Aquela historinha. As historinhas a gente fica contando pra gente. Aí depois de um período eu escutei, não, a água é importante. Se eu tenho água próximo do piquete, a gente consegue aumentar consumo e aumentar leite. E eu vi aquilo lá em casa, né? O leite era isso aqui. E a gente achava que era adubação, e não era. A partir do momento que a gente colocou água, não colocamos todos os piquetes, a gente colocou na entrada de cada conjunto ali de 10 piquetes. A produção de leite foi constante na propriedade. Porque o que acontece? A vaca ela vai comer ali em torno de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 10, ela vai consumir pastagem, 1 hora e 15. Uma vaca vai levantar, vai tomar água e volta a comer. E eu cheguei a medir isso aí no relógio em casa. Falei, não é possível que é desse jeito. Fiquei lá observando os primeiros dias, quando elas foram lá para a última leva de piquete mais distante de casa. E realmente, a gente colocou os bebedor nos piquetes só depois de 4 ou 5 anos. Ele tem uma área de Tifton. Depois que chegou os bebedor nos piquetes, ele roçou menos grama. Porque ele roçou menos grama, tinha água mais próxima, aumentou o consumo das vacas. Então, a gente tem alguns pontos estratégicos na propriedade. Em torno de 30% da água, a vaca toma depois da ordenha. Assim, qual que é um primeiro ponto estratégico? Após a ordenha. Ah, mas tem um produtor aqui de Beltrão, a gente começou a trabalhar, estava com 14 litros. Hoje já chegou a 24. Ah, Juliano, eu tenho bebedor. Eu tinha um bebedor, tenho 50 vacas. Hoje a gente tem 6 bebedores na saída da ordenha, distribuídos. Na saída, tem 2 na saída, mais 2 e mais 2 no caminhar das vacas. E tem dia que você vai na propriedade, vai fazer visita, e tem vaca nos 6 bebedor. Eu visitei a última propriedade, a última vez que eu estive no Rio Grande do Sul, fazendo treinamento na cooperativa, e fiquei observando. As vacas saíram do coxo, passaram no bebedor, teve vaca que não tomou água. E, Juliano, vamos para o pasto? Eu falei, ainda não, estou observando as vacas. Não, vamos para o pasto, espera, vamos esperar mais um pouquinho. Aí, assim, era um lote pequeno de vacas, 25 vacas.
Mas, por mais que era um bebedor grande, tinha ali uns 2 metros por 2 metros, mas nem todas as vacas chegavam, porque tem as vacas dominantes. Aí o que que acontece? 10% vamos dizer assim, menos de 50% das vacas tomam água, o resto, depois da hora que vai para o piquete, vai todo mundo junto. Aí eu tenho uma turma de vaca que não toma água. Se for vaca holandesa, a gente tem ali em torno de 88, 84% do leite água, como é que a gente vai fazer? Assim, não é só ter o bebedor, é ter o bebedor em quantidade suficiente e que a gente consiga enxergar o fundo, que a gente tenha coragem de beber. A gente não precisa beber água, mas a gente precisa ter uma situação que seja super confortável para a vaca.